Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e que jogo foi esse, meus amigos? Que maluquice, que loucura foi essa? O Palmeiras vence o Botafogo de Ribeirão Preto, mas o Palmeiras gosta de brincar com as nossas emoções, né? Que montanha russa foi essa partida. Meus amigos, se o jogo terminasse 1-0, eu ia vir aqui falar que o resultado não era tão bom assim, porque, né, vantagem mínima e tal, perdendo chances, né, desperdiçando oportunidades, 1-0 não seria um grande resultado não. Só que o 2-1, que é exatamente a mesma vantagem que o 1-0, virou um baita resultado pelo contexto ali do finalzinho, o gol no último lance, enfim, um jogo maluco, mas que nessa análise de hoje, eu vou trazer não só maluquices, como muito assunto de tática também. Porque a troca que o Abel fez no intervalo, com o Rony entrando no lugar do Veiga, mudou tudo pro Palmeiras ofensivamente, né? Palmeiras foi outro, e tem uma razão tática para isso que é muito interessante de eu explicar aqui para vocês. Porque você pode se perguntar, pô, mas o Rony que tava em péssima fase, que não é nenhum craque, entrou e o Palmeiras mudou de repente? Por que isso aconteceu? Eu vou explicar na análise de hoje porque foi uma troca não pela qualidade do Rony, mas pela característica do Rony, então aguarde que falaremos sobre isso hoje, certo, meus amigos? E já deixa o seu like, porque um jogo maluco desse com uma vitória dessa merece seu likezinho aqui embaixo. Muito bem, meus amigos, o Abel ele vai para esse jogo poupando metade do time, né? Sem o Everton, sem Rocha, sem Gomes, sem Piquerez, sem Rios e sem Flaco, né? No time titular. Então 6 jogadores aí. Faz bastante sentido pelo calendário do Palmeiras, que veio de um mês com 8 jogos e agora maio um mês com 9 jogos. Então vai ter que dar uma rodada fatalmente. E entendo colocar alguns titulares também por querer garantir ali a classificação no primeiro jogo. Primeiro tópico aqui. A titularidade do Veiga. Quero falar sobre isso desde já, porque, mais uma vez, não foi um jogo bom do Veiga. Ele sai no intervalo dessa vez, né? Então fica bem claro que o Abel realmente não gostou da atuação dele também. Agora, em relação a ele ser titular, pelo que ele vinha fazendo em campo nos últimos jogos, ele não merecia a titularidade, certo? Ele tá merecendo um chá de banco, né? Como dizem. Só que a titularidade de hoje deixa muito claro, ainda mais claro, eu venho falando disso nas últimas análises, que aquilo que o Abel falou na coletiva não tinha nada a ver com o problema físico do Veiga. Ele não tá mal por causa de problema físico, ele tá mal porque ele tá mal, ele tá individualmente mal. Aquilo que o Abel falou na coletiva foi pra chamar a responsabilidade, tirar o foco do Veiga. E o fato do Veiga ser titular hoje me deixa bem claro que parece que na cabeça do Abel o Veiga vai ser titular até ele fazer um golzinho. E aí quando fizer um golzinho, baixar essa pressão, aí ele pode descansar um pouco, pode ir pro banco e tal. Só que na marra vai ser difícil, né? Na marra pra sair um gol do Veiga só se pintar um pênalti, porque realmente tá complicado. O Veiga tá precisando de um descanso aí. Vamos combinar, tomara que esse descanso venha já no final de semana, porque temos jogadores pedindo passagem. Inclusive falarei bastante sobre Rômulo ainda no vídeo de hoje. Vamos lá, o primeiro tempo foi um primeiro tempo em que o Palmeiras teve muita posse de bola, teve muito a bola, teve um ímpeto inicial, mas oscilou dos dois lados. Na primeira metade, uma oscilação defensiva, problemas defensivos, e na segunda metade, ofensiva. Então prestem atenção. Ofensivamente, era um Palmeiras que no início ali da construção até tinha uma saída de 3 com o Mike ficando mais, né, Menino e Aníbal como dupla de volantes, o Estevão e o Caio Paulista espetados pelos lados do campo, e o trio Lázaro, Veiga e Endrick por dentro, certo? Só que quando o Palmeiras avançava no campo, o Mike avançava também, né? Ele ficava ali na saída de 3 no começo, mas ele avançava também, aproximava do Estevão, abria pro Estevão poder vir pra dentro também. Então, em muitos momentos ali do primeiro tempo, o Palmeiras tinha Luan e Murilo ali atrás, com um volante mais próximo, o outro volante mais pra frente, você tinha Mike e Caio Paulista abertos, Veiga, Estevão, Lázaro e Endrick por dentro. Era um Palmeiras que colocava muitos jogadores ali em cima do Botafogo, que se fechava ali, se defendia num 5-4-1 e se defendia muito bem, sempre aproximando ali do lado da bola, né? Um time bem compacto, com as linhas bem próximas e tentando assustar num contra-ataque. E aí você tem o ônus e o bônus de como o Palmeiras entrou, atacando com 2 laterais espetados, com o volante chegando na frente. O Palmeiras toma contra-ataques perigosos, né? Tem um com 9 minutos, que o jogador sai na cara do gol e perde ali na cavadinha, e o segundo que o Lomba defende uns 10 minutos depois, mais ou menos.
Só que aí você tem a primeira mudança tática do Abel para corrigir esses problemas, certo? Para sofrer menos com contra-ataques. O Abel troca a função do Aníbal e do Gabriel Menino. Ele troca a função dos volantes. Isso é muito interessante porque, não sei se você viu, mas no início do jogo, você tinha o Menino mais como um camisa 5 no momento ofensivo. Então, quando o Palmeiras tinha a bola, era o Menino, o volante, que aproximava mais dos zagueiros, que cobria essa subida do Mike, e o Aníbal muitas vezes chegando na frente. Esse era o padrão ali no início do jogo. Só que aí o Abel troca isso. O Abel coloca o Aníbal para fazer mais essa função próxima aos zagueiros, o que faz mais sentido, e o Menino chegando mais à frente, e isso dá uma estancada nesses contra-ataques do Botafogo. Isso ajuda. Só que a gente corrige o problema defensivo, mas a gente tem um problema ofensivo. E aqui é muito importante a gente entender isso. Porque o Palmeiras enfrentou um Botafogo muito compacto, certo? E o Palmeiras, enfrentando um time compacto, defendendo no 5-4-1, com as linhas bem próximas, o Palmeiras precisava criar espaço entre as linhas. Para isso, era importante você ter jogadores incomodando a linha de 5 do Botafogo, para empurrar essa linha para trás e criar um espaço entre a linha de zaga e a linha de meio campo. E você tinha ali na frente, né, o trio de frente que o Abel escalou, era Veiga, que é um jogador que gosta de receber nessa entrelinha, nessas costas, entre os volantes e os zagueiros, vamos colocar assim. Você tinha o Lázaro, que também gosta de receber nesse espaço, e o centroavante era o Endrick, que também gosta de receber nesse espaço. O Endrick gosta de sair da referência e receber ali, nas costas dos volantes. E aí, com esses três jogadores tentando receber ali, fazendo esse movimento de buscar a bola nas costas dos volantes, você permitia que a linha de zaga e a linha de meio campo do Botafogo ficassem próximas, ficassem compactas. E com as linhas próximas, você não tem esse espaço para os jogadores receberem a bola. O jogador recebe ali, já vem outro e tira a bola dele. Os zagueiros ficam muito confortáveis. O trio de zaga do Botafogo ficou muito confortável. E por isso também, os melhores lances do Palmeiras no primeiro tempo foram com Lázaro e Estevão criando por fora. Porque o Palmeiras tinha posse de bola, chegava no último terço, mas faltava essa presença de área, esse jogador incomodando a última linha do Botafogo para criar o espaço para os jogadores que gostam de receber entre as linhas. E aí entra a troca do Abel Ferreira no intervalo, que foi perfeita para corrigir isso. Ele coloca o Rony no lugar do Veiga. E o Rony é justamente a opção que ele tinha no banco desse jogador de área para fazer facão, né, no espaço entre os zagueiros do Botafogo. E quando você tem o Rony fazendo essa função, empurrando essa linha de defesa do Botafogo para trás, porque quando você tinha três jogadores voltando, a linha do Botafogo, vou subir também, vou compactar com a linha do meio campo, fechou esse espaço. Com um jogador fazendo o movimento contrário, a linha alarga, né? E você abre esse espaço no meio. E aí com o Endrick fazendo isso, com o Rony fazendo isso, perdão, o Endrick pôde flutuar mais, encostar no Estevão, receber com mais espaço. Então muita gente estava pedindo no intervalo a entrada do Luiz Guilherme no lugar do Veiga. E qual que seria a diferença? A entrada do Luiz Guilherme no lugar do Veiga solucionaria um problema individual, que é a má fase do Veiga, o fato do Veiga estar mal tecnicamente. A entrada do Rony solucionou um problema coletivo e não individual. A entrada do Luiz Guilherme solucionaria o individual, mas não o coletivo. O Palmeiras continuaria batendo na mesma tecla e não conseguindo gerar esse espaço para o próprio Luiz Guilherme, que é outro jogador que gosta de receber entre as linhas. O Rômulo, a mesma coisa. Então fez muito sentido essa troca do Abel taticamente, e o gol do 1-0, o primeiro gol do Palmeiras, prova isso. Prova que a troca fez muito sentido, e não porque foi gol do Rony. O fato de ser gol do Rony, beleza, ele entrou, ele fez o gol, legal, mas não é disso que eu tô falando. Na origem da jogada, o Endrick recebe nas costas dos volantes do Bragantino com liberdade, justamente porque você tinha o Rony mais à frente, empurrando essa última linha para trás. O Endrick pôde receber, fazer a jogada, chutar na trave, enfim, depois aquilo vira o gol do Rony. Então é muito interessante a gente entender que não é que era um jogo que pedia o Rony, era um jogo que pedia a característica do Rony. E eu entendo, aquela cornetada, o torcedor fica bravo, a fase do Rony não é boa, ele não vinha de bons jogos, tem uma birra ali com ele também, e realmente a fase do Rony estava muito ruim. Só que entre solucionar o problema coletivo ou solucionar o problema individual, o Abel optou por solucionar o problema coletivo. O que
Pra mim é pra isso que o técnico tá lá, né? Porque se fosse só pra escolher os 11 melhores jogadores, pô, podia ser qualquer um, né? Qualquer um podia escolher. Mas o técnico tá lá pra corrigir problemas coletivos. E que bom que ele conseguiu fazer isso. A troca deu mais espaço pra Endrick, pra Estevão, pro próprio Lázaro, que inclusive fez uma baita partida. Fica aqui o elogio, o próprio Lázaro foi muito bem no jogo. Então, muito legal esse ajuste tático. E depois disso, o jogo ele abre, né? Não só o Palmeiras passa a criar mais espaço, como o Botafogo sai um pouco mais também, passa a se soltar um pouco mais. Isso traz sim algumas chegadas deles, uma com um pouco mais de perigo, só que traz muita chance pro Palmeiras também. E aí é aquele festival de chance perdida. Teve Endrick, Piquerez, teve chance com Lázaro, teve chance com Estevão, teve a principal chance que foi o Rony sem goleiro. E aí, quando ele perde aquele gol, no primeiro momento eu pensei, meu Deus, o Rony perdeu o gol mais feito da história. E depois de ver o replay eu pensei, o Estevão tirou o gol mais feito da história, um negócio inacreditável. O Rony chuta e a bola pega no pé do Estevão, uma chance muito clara perdida, e você tem o gol impedido do Rony, né, que seria o gol do 2-0, e assim, eu não vou cravar nada aqui, né, não vou falar que foi roubado, não é isso, mas pela imagem, me parece que a linha foi traçada de maneira errada, mas enfim, seria o 2-0 do Palmeiras. Era pro Palmeiras ter liquidado o jogo, independente do impedimento, certo? Era pra ter feito 2, talvez 3-0, como eu disse, o 1-0 pra mim já não seria o ideal. 2-0 pelo menos seria importante pro confronto, para não ir com a vantagem mínima pro jogo da volta, até para poder poupar mais jogadores no jogo da volta. E quando eu tava pensando no 2-0, o Palmeiras toma o 1-1, com infelizmente uma falha do Lomba, que não tem sido um goleiro de falhar. Quando tem que substituir o Everton, o Lomba geralmente é um goleiro seguro, mas falhou no gol e, enfim, era uma jogada controlada, né, que vira gol. Era um Palmeiras um lance que começa na esquerda, o Palmeiras defendendo em superioridade numérica, só que não mata o lance, a bola atravessa o campo inteiro, ninguém chega, o chute sai e aí vem a falha do Lomba. E eu já estava pronto para vir aqui na maior desgraça do 1-1, que seria um resultado péssimo, e diante daquilo, o 2-1 acaba sendo um resultado muito bom, porque foi realmente um gol no último lance do jogo. E aí, claro, destaque pro Estevão, que fez o gol, e precisava fazer mesmo, porque depois do 1-1 o Estevão ainda perde outra chance, então que bom que ele fez o golzinho dele ali para compensar. Mas muito destaque pro Rômulo também. E aqui precisamos falar do Rômulo, porque é um lance que o Piquerez já toca todo torto pro Rômulo, o Rômulo conserta a jogada, divide, ganha dividida e identifica a vantagem no lance. Ele identifica que do outro lado você tinha 2 contra 1. Você tinha o Rony e o Estevão contra um zagueiro do Botafogo. E ele faz essa inversão que gera assistência pro gol do Estevão. E eu sei que tem muita gente que tá pedindo o Rômulo no time titular e que já tava pedindo em outros jogos e tal, mas eu queria lembrar vocês do que aconteceu com o Lázaro. Vocês lembram? Quando o Lázaro chegou, ele jogou ali uma partida, entrou no segundo tempo e tal, todo mundo já tava super empolgado, e aí ele ficou uns 5, 6 jogos fora, sem nem entrar. E aí todo mundo falava, pô, cadê o Lázaro? O Lázaro tá no cativeiro, sei lá o quê, pô, que o Abel não coloca o Lázaro e tal. Ele teve esse período sem jogar, pra ir se acostumando, pra ir pegando ritmo, pra ir entendendo como a equipe joga. E ele voltou a jogar, voltou a ter chances no time titular, foi titular em final de Paulista e tá jogando bem. Fez um gol importantíssimo contra o Del Valle, perdeu sim um gol que seria importantíssimo no Morumbi, mas foi bem hoje contra o Botafogo. E o mesmo processo está rolando com o Rômulo. Ele chegou, jogou alguns minutinhos ali contra o Internacional e tal, mas ele ainda tá pegando o negócio. Não vai ser titular de repente, acho que o próprio Abel que falou inclusive que ele estava tentando se acostumar com a rotina do Palmeiras pré e pós-jogo, que tem exigências muito diferentes do que o Rômulo tinha no Novo Horizontino. Então tá muito claro que o Rômulo tem sim muita qualidade e pode ser importante para o Palmeiras ao longo do ano, mas ele vai chegar com calma, se acostumando, jogando aos poucos e sendo importante como foi hoje. E que bom que tem sido assim, até para ele ganhar confiança também. E no fim das contas, eu confio nesse processo do jogador ir se adaptando aos poucos e não necessariamente lançar ele de repente numa má fase do Veiga. O Veiga tá muito mal, tira ele, bota o Rômulo aí e joga essa responsa no colo dele. Não acho que é assim também.
Certo, meus amigos? No fim das contas, é o que eu falei no início, o 1-0 não era bom resultado. O 2-1, que é basicamente a mesma coisa, ficou um bom resultado. Inacreditável isso, né? A evolução ofensiva que eu citei aqui do primeiro para o segundo tempo é positiva. Achei muito legal a leitura de jogo do Abel. Foi bom ver essa leitura correta dele. Só que de nada vale uma evolução ofensiva tão grande se a gente perde um caminho de chance, né? E isso não é de hoje. Então fica mais uma vez a lição. Não dá para perder tanta chance como a gente perdeu hoje. O Palmeiras seria penalizado por perder tanta chance, no fim das contas acabou não sendo tão penalizado assim, mas foi por pouco, né? A gente não pode perder tantas chances assim, então fica mais uma vez o aprendizado. Agora, meus amigos, temos mais muitos jogos em maio. Como eu disse, é um mês de 9 jogos. Então vamos ver o que o Palmeiras planeja em termos de rotação de elenco, como o Abel vai escalar esse time para a volta. Inclusive, o último vídeo que saiu aqui no canal, se você não assistiu, assista. Eu falo sobre esse mês de maio, sobre os jogos que o Palmeiras tem e sobre a chance que o Palmeiras tem de fazer 100% de aproveitamento nesse mês. 9 vitórias em 9 jogos. Isso é bem possível. Então vai lá no último vídeo e confira isso, mas pelo menos o primeiro passo foi dado, vamos ver o que o Palmeiras planeja para os próximos jogos. Fechou, meus amigos? Então, você que assistiu até aqui, deixa o seu likezinho se ainda não deixou e não esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos também. Fechou, meus amigos? Inclusive, as próximas análises podem vir de sugestões de vocês, então se você tiver alguma sugestão de vídeo, de análise que você queira que eu traga aqui para o canal, comente aqui embaixo que quem sabe o seu comentário não vira um vídeo. Fechou, rapaziada? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau!